A paz do Senhor, meus irmãos. Que farei para ser arrebatado na vinda de Jesus? Esta frase deveria ser perguntada por todos os cristãos a Deus em oração. Todo cristão ter esse cuidado de se ajoelhar e perguntar a Deus: que farei para ser arrebatado na vinda de Jesus? E Deus responde, Ele é um pai amigo. Passo a ler 3 versículos na palavra do nosso Deus, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5 a 23. Ou seja, 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Que farei para ser arrebatado na vinda de Jesus? Que frase importante para um verdadeiro cristão, para o cristão que deseja morar no céu, ser arrebatado agora na vinda de Jesus. Talvez você pense, ou você ou qualquer outro pense: eu, para ser arrebatado na vinda de Jesus, eu como cristão, é bastante eu ser fiel, eu ser um obreiro, ser fiel na minha função. Sou auxiliar de trabalho, sou um diácono, sou um presbítero, sou um evangelista, sou um pastor, sou um bispo, sou um dirigente de órgãos. Talvez muitos pensem assim: por assumir um cargo de responsabilidade na casa do Senhor, lhe condicione a ser arrebatado na vinda de Jesus. Não. As funções que exercemos na casa do Senhor são importantes para a obra do Senhor enquanto estivermos aqui. Mas como documento, condições para sermos arrebatados ao céu, de maneira nenhuma. Mas talvez alguém, crente, aí diga: mas eu sou um delegado da cidade, sou cristão e sou um delegado. Outro diz: eu sou um advogado. Outros: eu sou um juiz de direito. Outro: sou um vereador, sou um prefeito, sou um governador, sou um deputado, sou um senador, um promotor, desembargador e etc. Será que eu, como cristão, com a função dessa, que existe na sociedade, não sou arrebatado? Nada disso. Nada disso. Então, o que farei para ser arrebatado na vinda de Jesus? São vários requisitos. Irei apresentar alguns, porque o tempo não dá para apresentar mais. Primeiro, ser convertido a Jesus e a seu evangelho. Ser convertido. Quando os anjos descerem para arrebatar a igreja, ele não se engana. Se eu for convertido, ele me levará. Se você for convertido, ele levará. Se não formos convertidos, ele não se engana.
nós ficaremos. Joel 2, 12 a 13, manda o crente ser convertido. Converter é dar meia volta. É evitar de caminhar para onde íamos caminhando, para o abismo. Zacarias 1:4. Atos 3:19. Depois você leia na sua Bíblia. Fala de conversão. O que é converter? Que devemos converter a Deus. É dar meia volta atrás. Se tu ia caminhando para o abismo, volta. Para e volta. Existem muitos abismos espirituais aí que esperam por uma caminhada de um cristão para derrotá-lo. Temos que voltar. Graças a Deus. Ser nascido de novo. João 3:3. Jesus disse a Nicodemo, necessário é vos nascer de novo. Nascer de novo. Ser uma nova criatura. Não ser mais aquele homem, aquela mulher que vivia na prática do pecado, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da falsidade, da calúnia, da anarquia, da bebedice, da roubalheira. É ser nascido de novo. Nascido de novo, ele não procede assim. Aleluia. Ser santo. Estou apresentando em síntese as condições para sermos arrebatados no dia da vinda de Jesus. Ser santo, 1 Pedro 1:15 a 16. Ser santo. Santo é separado de quê? Do povo? Não. Separado da sociedade? Não. Mas separado de quê? Do pecado. Do pecado. É isso. Separado do pecado. Perdoar a quem nos ofendeu é outra condição para sermos arrebatados. Mateus 6,14. Perdoar a quem nos ofendeu. Teus parentes te ofendeu? Perdoa-lhes. Se meus parentes me prejudicar, me ofender, perdoá-los. Teu colega de trabalho te ofendeu? Perdoa-lhe. Teu irmão na igreja te ofendeu? Perdoa-lhe. Teu vizinho te ofendeu? Perdoa-lhe. Jesus falou em Mateus 6, se eu não perdoar ao meu próximo, quando eu precisar do perdão de Deus, Deus também não me perdoará. Mateus 6, 14 a 15. São as condições para sermos arrebatados. Foi assim que Jesus fez. Na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Todas as injustiças que os homens fizeram com Jesus, mas na cruz ele perdoou. Lição que ele deixou para mim e para você. Se quisermos ser arrebatados para morar no céu, na vinda de Jesus, que está a acontecer a qualquer hora, qualquer momento. Amar os nossos inimigos. Você diz, é difícil amar os nossos inimigos. É difícil? E Jesus não te amou? Tu não era inimigo dele? Diz a Bíblia. Eu não era inimigo dele e ele não me amou? Porque para poder ele perdoar, primeiro amou. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu filho para nos salvar. Mateus 5, 44 a 45. É as condições, algumas condições que eu estou apresentando para sermos arrebatados. Não é apenas porque ser um crente, portar uma carteira de membro e algumas coisas, alguns cargos que eu já apresentei, já falei. Não. Que prega bonito, canta bonito, fala muito em línguas estranhas, é muito alegre. Quando o pregador está pregando, fica rodopiando, fica rodando no pé só. Nada disso é documento para entrar no céu. Não é condição, não. Às vezes está fazendo tudo isso e está em pecado. Que farei para ser arrebatado na vinda de Jesus? Aleluia. Não ser orgulhosos. Tenha cuidado no orgulho, viu? Era amigo dos seus irmãos, popular, chegava na igreja, quando era simples membro, era aquela alegria, aquele afeto com os irmãos, falava com um, com outro, saudava um e outro, era popular, simples. Agora pegou um carro na igreja, já olha para seu irmão por cima dos ombros. Porque pegou uma função na casa do Senhor. Em vez de se humilhar mais, ficou orgulhoso. É assim. Não se aproxima mais das ovelhinhas do Senhor. Quando eu era pobrezinho, era muito humilde na igreja, amava a todos. Deus abençoou financeiramente, agora tem um carro, já não olha mais para os irmãos como olhava antes. Vai no seu carro, quando vê o irmão, faz que não vê e passa assim, vai embora. Não oferece uma carona ao irmão. Já fecha a cara. Está poderoso, que tem uma função melhor, financeira, condição melhor, um carro bom. O que está reservado para o orgulhoso, você não sabe, meu filho, viu? Provérbios 21, 4. Depois você lê. 28, 25. Jeremias 48, 29. Ezequiel 7, 24. É doloroso estar reservado para os orgulhosos. Esses crentes que querem ser muita coisa sem ser nada. Quem é você nem eu? Somos um grão do pó da terra. O que é um grão do pó da terra? Só se vê com microscópio, com muitas vezes de acréscimo. É difícil, meu irmão. Amar os irmãos. Amar a seu irmão. João 15, 12. Porque o valor que você tem para Deus, seu irmão tem. O valor que eu tenho para meu Deus, o meu irmão tem. Todos nós fomos comprados por um só preço, preço de sangue. Que farei para ser arrebatado da vinda de Jesus? Ser humildes. Ser humilde. Tiago 4, 6. 1 de Pedro 5, 5 e 6. Que farei para ser arrebatado na vinda de Jesus? Obedecer a Deus, como Ele manda a mim e a você. Obedecer a Deus. Sabe o que é obedecer, meu irmão? Fazer aquilo que Deus manda fazer. Deuteronômio 28, 1 a 13. Que farei para ser arrebatado? Levar uma vida fora do pecado.
levar uma vida fora do pecado. Levar uma vida fora do pecado. 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5, 19 a 21. Vou ler. Fica melhor lendo, para você ouvir, viu? Veja como é que a Bíblia diz. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No arrebatamento ficarão. Se Jesus foi encontrado eles assim, nessa prática miserável. Que farei para ser arrebatado da vinda de Jesus? Levaram a vida fora do pecado. Agora veja Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na vinda de Jesus, forem encontrados assim, nessa prática, ficarão para enfrentar os horrores da grande tribulação. Dar a vida por Jesus se quiser ir para o céu. Morrer. Ser fuzilado pela besta, pelo soldado da besta. Se quiser ir para o céu. E se não der a vida por Jesus, vai para o inferno. Que farei para ser arrebatado no dia da vinda de Jesus? Você não tem preocupação com isso? Não quer ir para o céu? Então, meu filho, tem que ser assim. Não é apenas porque é um crente, não. Não. Ser um homem de oração, ser uma mulher de oração. Ser crente de oração. Hoje em dia os crentes não querem mais orar. Ser crente de oração. Vigilantes e de oração. Lucas 21, 36 e 1 Tessalonicenses 5, 17. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais vidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar, orando. É a vigilância e a oração. A vigilância mostra o perigo ao crente. E a oração dá força, poder para o crente vencer o perigo. Mas Jesus manda conservar, levar uma vida assim. Não é orar uma vez na semana, não. É levar uma vida de vigilância e de oração, se quisermos sermos arrebatados. Essa vinda escute bem, meu irmão, essa vinda agora de Jesus é uma vinda especial, específica. Ele vem buscar os membros que compõem a sua noiva, somente. E os que compõem a noiva têm que estar preparados, do jeito que Jesus determinou e quer, e pede e exige. Ao contrário, fica, outro substitui.
Porque tem um número certo. Tem um número. Deus não trabalha fora de projeto. Todo trabalho de Deus é projetado. Romanos 11, 25 a 26. Fala claramente. Quer ver você ver e entender melhor? Leia na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje. Fala mais claro do que a corrigida. É uma vinda específica, só para a noiva. Só a noiva. Se quiser fazer parte da noiva, tem que se enquadrar, eu e você, nas exigências de Deus. Não é de qualquer maneira que vão ser arrebatados, não. É não, meu irmão. É muita coisa. Que farei para ser arrebatado na vinda de Jesus? Levar uma vida em santificação. Levar uma vida em santificação. Amém? Tem que levar uma vida de santificação. O que é santificação? É um processo de obediência a Deus que nós levamos para se tornar santo como Ele quer, para poder ser arrebatado. É ser constante nos cultos, é ouvir a palavra, guardar a palavra, obedecer a palavra, constantemente, viver na oração, na vigilância, jejuando, obedecendo, louvando ao Senhor, visitando, dando bom testemunho onde mora. Aonde trabalha, não causando escândalo na obra do Senhor. Tem muitos escandalosos por aí. E o que mais está existindo agora é escândalos e mais escândalo. Crentes, obreiros, pastores, dando escândalo, escandalizando a obra. Foi encontrado assim? Fica. Não vai. Não é arrebatado. Aleluia. Levaram a vida de santificação. 1 Tessalonicenses 3, 13. E 5, 23. Veja como é que diz. Eu vou ler isso aqui. Cinco, 23. E o mesmo Deus vos de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de Jesus. E o meu Senhor, o Deus de paz, vos santifique em tudo. Santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. Isto é, corpo, mente e desejos. Corpo, a mente e desejo. Temos que levar uma vida de santificação, se quisermos ser arrebatados para morar no céu. Não é de qualquer maneira, não. Aleluia. Eu vi um vídeo de um pastor. Ele
pregando e ensinando a igreja. Ele dizia que a graça de Deus encobre todo tipo de pecado que o crente cometa imediato. O pecado imediato. Fomos salvos pela graça, e a graça de Deus já cobriu tudo. No dizer dele, você pode roubar, você pode adulterar, pode ser idólatra, pode ser orgulhoso, pode mentir. A graça já cobriu. No entender dele. Um membro da igreja que estava lá, que ouviu ele dar esse estudo, que não aceitou, e muitos irmãos não aceitaram, porque o crente convertido quer ir para o céu, não come comida mundana, mentirosa, maligna, carnal. Come o pão do céu. O pão do céu é puro, é santo, que é Jesus, verbalizado na sua palavra. Mandou o vídeo para mim e me pediu: pastor Maximiano, me explica alguma coisa aí. Eu disse: está tudo errado aqui. Como é que a graça já cobriu o pecado imediato que nós praticamos, se a Bíblia diz o seguinte? Veja, irmão, tem muitas coisas erradas por aí, viu? Tenham cuidado. Estou falando nem em placa de igreja. Eu estou falando em doutrinas. Jesus não estava ninguém por placa de igreja. É pela sua palavra. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Veja a expressão aqui de João. 1 João 2 e 1 e 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar... E agora? Por que diz? Mas se alguém pecar, porque a graça cobre o pecado imediato? De maneira nenhuma. Se não confessar, a graça não cobre. Neste mesmo versículo, ou seja, capítulo, livro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, 1 João, quem pratica o pecado é do diabo. E agora? Que pecado é esse? É o pecado imediato. Porque com a conversão do homem ao evangelho, a graça cobre os pecados passados. Tudo quanto ele cometeu é perdoado. Aí tornou-se uma nova criatura. Daquele momento em diante, deve levar uma vida santa, irrepreensível. Se ele voltar a pecar, Deus considera o pecado. E para que seja perdoado, ele precisa fazer o que Tiago fala no seu livro, Tiago 5 e 16. Escute, meu irmão. Se você estiver em pecado, viu? Tem que tomar esse caminho para Jesus perdoá-lo, para poder você ir para o céu, ser arrebatado na vinda de Jesus, que a vinda dele está a se cumprir a qualquer hora. Está iminente. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis ou seja perdoado. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Tem que ser confessado. Aí o responsável da igreja, os líderes, a liderança, confessa, e ele leva a igreja perdoa. Aí Jesus perdoa. A graça cobre o pecado imediato dessa maneira. Ele confessando, procurando perdão. Ao contrário, ele permanece em pecado.
Esse ensino que esse irmão viu nessa igreja é ensino da carnal, é ensino maligno, que incentiva os crentes a viverem em pecado. Tenha cuidado, meu pastor. Você que está dando esse ensino, tenha cuidado. Porque fica aqueles que aceitaram o seu ensino errado e fica você também, no arrebatamento da igreja. E se não se arrepender, vai para o inferno. O evangelho e a palavra de Deus é santo, é puro. Não tolera pecado de ninguém. É assim, as coisas de Deus é assim. Evangelho não é brincadeira, não. O evangelho de Cristo não é brincadeira. E quem pregar a palavra de Deus, pregue com sinceridade. Quem ensinar a palavra, ensine com sinceridade. Às vezes o pregador prega de uma maneira dessa, porque a consciência dele está suja. Ele não pode ser sincero, realista, falar a palavra de Deus como ela é, condenando o pecado, porque a consciência dele não deixa. Não estou dizendo que é você que está assim, mas tem muitos por aí. Temos que ser sinceros. Para falar a palavra de Deus, temos que ter coragem e sinceridade. Aleluia. Meu irmão, para nós finalizar, que eu estou achando tão bom esse estudo, porque o que eu estou falando para você, primeiro é para mim. Não é só para você, não. Primeiro é para mim. Tiago diz em seu livro, assim falai e assim procedei. Eu estou avisando em todos os meus vídeos que eu lancei um livro pela internet, ele é digital. O título dele é Do Princípio ao Fim da Criação, composto de 16 capítulos. O primeiro, o mundo primitivo, a recriação do mundo e a promessa do Salvador, o pecado do mundo, a terra e a igreja, o castigo de Deus, o amor de Deus, a igreja de Jesus, o valor da igreja e sua riqueza espiritual. Deus permite todas as coisas? O princípio das dores. A segunda vida de Jesus, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o julgamento das nações, o reino milenial, o juízo final e o fim do mundo. São os títulos dos capítulos. O link para você comprar ele está abaixo do vídeo. Viu? Amém? Quem sabe que você se interessa nesse livro? Você vai aprender muito. Não é porque foi escrito pelo pastor Maximiano, não. É porque é a verdade bíblica. É porque é a verdade bíblica escrita nesse livro. Querido Deus, Pai justo e santo, muito obrigado, meu Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo quanto tu tens feito, Senhor, e por essas palavras maravilhosas, Senhor. Deus amado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.